Jesus ao Senhor, irmãos. Nós cantamos um hino que diz que o mundo quer nos oferecer 1000 coisas para nos afastar de Deus, né? Quando eu estava cantando esse hino, eu lembrei de um versículo que está em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Em outras versões, essa palavra jaz significa o mundo inteiro repousa, né, sobre o maligno, descansa sobre o maligno, ou seja, está sob o domínio do maligno. Então, por isso que nós vemos muitos absurdos, né? Muitas coisas terríveis acontecendo aí no mundo. Coisas que antigamente seriam um absurdo, hoje em dia já está sendo considerado normal, né? E o pecado está realmente corrompendo, né, todo mundo. Por quê, irmãos? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então existe um sistema que quer afastar as pessoas de Deus e quer conduzir as pessoas para as coisas ruins mesmo, né? Para aquela degradação, aquilo que quando você vê, você realmente percebe que Deus não se agrada, né? Quando Deus olha, está totalmente ao contrário. Por isso que a Bíblia nos mostra, até mesmo aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nós não devemos amar ao mundo nem as coisas que há no mundo, né? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter cuidado, porque muitas coisas que há no mundo, quando eu falo mundo, não é planeta Terra, assim, na questão, né, o ambiente físico, mas todo o sistema que é feito para atrair as pessoas e deixar essas pessoas distantes de Deus. Verdade. Então, uma vez que nós nos envolvemos com o mundo, o amor do Pai não está nele. Verdade. Quando você se envolve com o amor do mundo, você perde também o amor do Pai. Quando uma pessoa passa a amar o mundo, ela também vai não amar a Deus, né? Verdade. Na verdade, essa passagem pode se referir dessa forma, né? Porque quando você passa a amar o mundo, de certa maneira você vai perdendo o primeiro amor, vai perdendo o amor pelo Senhor e você está sendo atraído por outras coisas, né? O entretenimento é uma coisa que o inimigo usa muito, as questões, né, amorosas também. O inimigo pode usar muitas coisas para te afastar, distanciar de Deus. Verdade. Né? O consumo das drogas, alguns outros vícios, tudo isso pode nos distanciar de Deus, né? Mas nós, irmãos, precisamos ser guardados. Amém. No livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Senhor Jesus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, aquela pessoa de coração dura que não se dobra, mas dá graça aos humildes. Por isso, irmãos, sujeitai-vos a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ó Senhor Jesus. Vou continuar lendo. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Primeiro você deve se achegar a Deus e Deus se achegará a você. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Então, irmãos, nesse capítulo 4, o irmão Tiago ele fala sobre a origem das contendas, né? E ele traz com respeito aos prazeres da carne. Muitas vezes, os prazeres da carne, nós queremos pedir a Deus algo, mas não é para a própria satisfação de Deus, mas nós pedimos somente para nos esbanjarmos em nossos prazeres. Certo? É como você pedir algo que não tivesse nada a ver com Deus, mas você só pede para se esbanjar nos seus prazeres. Ah, Deus, me dê isso para que eu possa viajar, para que eu possa
fazer isso e aquilo, e nada relacionado à vontade de Deus. É isso que ele diz, pedis e pedis mal. Por que é que vocês pedem e não recebem? Porque você está pedindo algo que é só para o seu bel prazer, só para o seu próprio prazer. Então, de certa forma, o mundo também está incluído nisso, né? Os prazeres, né? Lá em Tiago a gente não leu, mas lá diz a concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso está incluindo os prazeres mundanos, que as pessoas querem ganhar o mundo inteiro aqui, né? Mas não se liga no que é eterno, não se prende ao que é eterno. É o que a própria Bíblia diz em Mateus 16, né? Se não me engano, no versículo 27. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua vida, né? Do que adianta você ter riquezas, você ter fama, você ter sucesso, prosperidade? Você está ganhando o mundo inteiro, né? Mas se você não buscar o que é eterno, do que é que vai adiantar? Lembra da história do rico e o Lázaro? O rico, o próprio nome já diz, ele era rico, né? Então, o Deus dele era o seu ventre, era a sua riqueza, ele não se importava com Deus. Como existe muitas pessoas também, né? Não quer saber de Deus, quer saber de riqueza, do seu trabalho e tal. Então, essas pessoas, elas só focam no aqui e agora. E Lázaro estava lá comendo da migalha, né? Certamente Lázaro, naquela situação, ele buscava a Deus, ele orava, oh Deus, tenha misericórdia de mim, né? Providencie um emprego, um sustento para mim. Ele estava em comunhão com Deus, porque geralmente é assim, quando o homem está na necessidade, o homem recorre a Deus, né? Quando o homem está na necessidade, o homem recorre a Deus, busca a Deus, né? Como diz uma frase, você é ateu até o momento de não tomar uma carreira do cachorro. Quando o cachorro está te dando uma carreira, ai meu Deus, né? Lembra de Deus na hora. Se você estivesse no avião, o avião tivesse, vai cair, né, tal. Tenho certeza que você ia gritar o nome de Deus, ia chamar por Deus na hora. No momento da necessidade, no momento do aperto, nós realmente buscamos, né? Então, não que seja por isso, né? Mas naquele momento eu acho que Lázaro, certamente ele buscava a Deus, ele tinha comunhão com Deus, né? E quando os dois morreram, o rico foi para um lugar de tormento, né? Enquanto ele teve prazer aqui na terra, riqueza, vamos colocar no mundo de hoje, né? Só passeando, só torrando, gastando dinheiro, vai lá, prazer, muitos prazeres, né? Muitas coisas e nada de Deus. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi para um lugar de tormento. Era tanto tormento que quando ele viu Lázaro lá no lugar de descanso, no seio de Abraão, repousando, né? Ele disse, rapaz, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na língua, né? Mais ou menos assim, só para refrescar, né? Então, você vê, só a ponta do dedo, molhar, colocar na sua língua, né? Para refrescar a língua dele. Para você ver que estava muito tormento. Então, não vale a pena, irmãos, a gente se prender só ao que é passageiro aqui. Não vale a pena. Você vai viver quantos anos no máximo? Lá em Gênesis, Deus estipulou 120 anos. Em Salmos, diz que o homem vive 70, 80 anos. Quando passar disso, é o que, Jasson? É o enfado da carne, né? Aquela canseira, vem doença às vezes, né? A fragilidade, você vai perdendo as capacidades, você não ouve mais direito, você não enxerga mais direito. Algumas pessoas dizem que fica meio caduco assim, né? Volta a ser menino velho. Né? Volta a ser criança, ou seja, quando passa, né? Não que seja uma regra, tem gente que vive até os 100 anos consciente, normal, né? Mas geralmente, quando passa, né? Quando chega nessa faixa de 90, 100 anos, é muito frágil. Então, vale a pena você querer viver, vamos colocar 100 anos aqui, só curtindo, tal, ganhando o mundo inteiro, mas depois você morreu, você passar a eternidade em tormentas, né? Não vale a pena, irmãos. Seja o que for que você tenha. Pode ser milhões e milhões na conta. Pode ser bilionário, trilionário. Você pode ter toda a riqueza do mundo e ter tudo aqui na Terra. Mas você só vai viver, vamos colocar aqui, no máximo 100 anos, 120 anos. A eternidade, o nome já diz, é eterno. Então, não vale a pena a gente se prender tanto aqui e não focar no que é eterno. Verdade. Então, por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós muitas vezes renunciamos à nossa vontade, né? Muitos aqui, talvez, trabalharam, né? Estão cansados, mas sentem essa necessidade de ter compromisso com Deus, de buscar a Deus, de não se distanciar do Senhor. Por quê?
Porque se fosse só aqui na terra, né? Ricardo até dissertou uma vez sobre isso, né? Se não tivesse essas promessas para nós, se fosse assim, Deus escolhesse, olha, de qualquer maneira você vai reinar comigo, você pode viver de qualquer maneira. Será se a gente ia, de fato mesmo, se prender a negar a vida da alma para buscar o Senhor, enquanto outros estão lá curtindo e os dois vão reinar? Certamente que não, né? Então, irmãos, nós pagamos o preço hoje porque nós queremos na eternidade reinar com o Senhor Jesus, passar a eternidade com Ele. Amém. Então, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Verdade. Então, irmãos, não vamos deixar o mundo nos enganar com seus prazeres, né? O mundo quer nos afastar de Deus. Então, além do mundo que quer nos afastar de Deus, às vezes também existem pessoas próximas, né? Pessoas próximas a nós, que às vezes podem se colocar como, né, amigos, parentes, que podem tentar nos distanciar do próprio Deus, né? Vamos ver Mateus capítulo 10, onde Jesus diz uma passagem muito profunda. 34. 34? É. Senhor Jesus, Amém. não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, diante desses versículos aqui, é muito forte, né? O próprio Jesus diz que veio para causar separação, espada. Por quê? Porque nem todos em uma casa, às vezes, aceitam o Senhor, né? E você pode observar de imediato, de início, se aquela família não é cristã, e de repente uma pessoa ali decide, eu agora quero seguir a Bíblia mesmo, não de dizer que sou, mas agora eu quero seguir fiel, vou participar das reuniões do culto. Quando a pessoa toma essa decisão, e ela geralmente é sozinha, né? Os outros não são da sua casa, vai ter ali uma divisão. E muitas pessoas vão criticar aquela pessoa por conta disso. Mas você já foi batizada quando era criança, mas você não sei o que, não sei aquilo. Ou seja, trouxe espada, uma divisão, né, na sua própria casa. E o que é que a Bíblia diz? Os inimigos... Os seus inimigos serão da sua própria casa. Isso. Então, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, realmente é algo muito sério, né? Mas graças ao Senhor que na história, historicamente, né, pelo menos na igreja de Fátima, aconteceu isso com minha mãe, aconteceu com a irmã Selma, né? Quando se posicionaram, geralmente os maridos, né, não gostavam, não toleraram, né? Verdade. Mas elas perseveraram e graças ao Senhor, né, hoje os esposos não são mais empecilho. Então, Verdade. mesmo que nós tenhamos inimigos, entre aspas, em nossa própria casa, no nosso parentesco, né, na nossa vizinhança, nós não podemos desistir do Senhor por isso. Verdade. Porque o próprio Jesus disse, né, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus, se você me abandonar por causa do seu pai, por causa da sua mãe, né, você não é digno de mim, você não é merecedor de mim. A palavra digno significa merecedor, né? Então isso mostra, irmãos, que Deus, Ele quer que nós tenhamos um amor por Ele absoluto, né? Absoluto, a ponto de que, mesmo que sua mãe fique chateada com você, seu pai, seus irmãos, você ainda diz, não, eu vou continuar seguindo ao Senhor. Amém. Não quer dizer que você vai se tornar desobediente, né? Mas você vai precisar ter sabedoria para continuar servindo a Deus, tendo um viver de oração, e no momento certo, né, as coisas vão se acomodar, Deus vai agir para que você possa servir o Senhor sem empecilho. É verdade. Mas o nosso coração não pode deixar, né, de servir a Deus por causa nem de pai, nem de mãe, nem de filho, né, nem de irmão, e muito menos daqueles que não são nossos parentes, né? Porque às vezes existe também amigos, entre aspas, que quer trazer uma influência para você, né,
para te distanciar de Deus. Verdade. Então ele vai te oferecer, teoricamente, o que seria bom. Vamos tomar uma, vamos ali, né? Oferecer essas coisas para te distanciar. Então, como eu já tinha falado, quem não tomar a sua cruz, quem não renunciar ao Senhor, não é digno do Senhor. Verdade. Jesus diz, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então nós precisamos estar posicionados. Amém. Com respeito à família, o próprio Jesus ele deu um exemplo aqui em Mateus 12, 46. Mateus 12, 46 diz assim: falava ainda Jesus ao povo. Então Jesus estava lá falando ao povo, né, pregando a palavra de Deus. Então, enquanto Jesus estava falando, pregando, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. Então, a mãe e os irmãos não entrou ali, né, para ouvir, mas ele estava lá do lado de fora, procurando falar com Jesus. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ou seja, queriam interromper ali o discurso do Senhor Jesus, né, enquanto ele estava pregando, para que pudesse parar aquele momento e ir lá atender os seus irmãos, né? Que aos nossos olhos poderia ser algo assim, né? Correto, né? Talvez. Mas Jesus, ele aproveitou essa oportunidade para dizer assim, olha. Porém, 48, porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Está vendo, irmãos? Mesmo que alguém queira tirar a tua atenção, né, da palavra de Deus, mesmo que seja um parentesco forte, né, de primeiro grau, a mãe, os irmãos, né, como foi nesse caso aqui, o Senhor Jesus ele não parou de pregar, né? Certo, provavelmente quando ele terminou ele pôde atender, mas naquele momento ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, quem é a família de Deus? Quem faz parte da família de Deus? Ele disse aqui, né? Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, vamos ter foco, né? Vamos ter foco e realmente vamos ter essa visão governante de não deixar que nada, nem o mundo, como eu falei na primeira parte, nos afaste de Deus, e nem pessoas, né, nos afaste de Deus. Verdade. Porque o nosso galardão está reservado, né? Senhor Mas Jesus. Se nós nos distanciarmos de Deus, nos afastarmos de Deus, nós vamos sofrer punição, que será as trevas exteriores, né? E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós permaneçamos fiéis a Ele, e no tempo certo Ele vai nos dar vitória. Agora, Amém. Se nós nos afastarmos de Deus, nós não nos achegarmos a Ele, nós vamos viver uma vida errante, né? Verdade. Uma vida errante diante das pessoas. Mas graças a Deus que Ele sempre nos dá a oportunidade de nós nos voltarmos. Deus Amém. Não é aquela pessoa, né, vingativa, como muitos falam, né? Se você tem um coração de arrependimento, independentemente do que você fez, Ele está sempre de braços abertos para te receber, perdoar os seus pecados, esquecer o seu passado, né? Verdade. Graças a Deus por isso. Amém. Se Deus nos julgasse de acordo com aquilo que nós fazíamos, a maioria de nós, todos nós já estávamos mortos, né? Verdade. Mas Deus ele é compassivo, misericordioso, longânimo, não querendo que ninguém pereça. Verdade. É aquele amor que, né, está sempre esperando você se arrepender, né? Então, graças a Deus por isso, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.